A necessidade da conversão e da humildade, a realidade do inferno. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 14. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. A primeira coisa que nos é ensinada nesses 14 versículos é a necessidade de conversão manifestada sob a forma de humildade como a de uma criança. Os discípulos apresentaram-se ao Senhor com a seguinte indagação, abre aspas, quem é porventura o maior no reino dos céus? Fecha aspas. Eles falaram como homens não bem iluminados, impulsionados por muitas expectativas carnais, e receberam uma resposta de modo a despertá-los de seus sonhos em plena luz do dia. Uma verdade que jaz nos próprios fundamentos do cristianismo. Abre aspas. Em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Permitamos que essas palavras penetrem no fundo de nossos corações. Sem conversão também não há salvação. Todos nós precisamos de uma mudança radical em nossa natureza. Por nós mesmos, não teríamos nem fé, nem temor, nem amor para com Deus. Importa-vos nascer de novo. João 3,7. Por nós mesmos, nós somos totalmente despreparados para habitar na presença do Senhor. O céu não seria céu para nós se não nos convertêssemos. Isso se aplica com igual verdade a todas as fileiras, classes e ordens da humanidade. Todos nós temos nascido no pecado e somos filhos da ira, sem uma única exceção. Por isso mesmo, precisamos nascer do alto, tornando-nos novas criaturas. É mister que um coração novo comece a pulsar dentro de nós, que um espírito novo nos seja insuflado. As coisas antigas precisam passar e todas as coisas devem ser renovadas. É algo excelente alguém ser batizado em uma igreja evangélica e usufruir dos meios cristãos da graça. Mas, antes de tudo, o que realmente importa é: já nos convertemos? Gostaríamos de saber se realmente estamos convertidos? Conhecemos aquele teste por meio do qual podemos submeter-nos à prova? O sinal mais seguro de uma conversão autêntica é a humildade. Se, na verdade, já recebemos o Espírito Santo de Deus,
Então haveremos de reconhecer o fato por intermédio de uma atitude mansa como a de uma criança. E à semelhança das crianças, haveremos de pensar a nosso próprio respeito com modéstia, ao considerarmos nossas forças e nossa sabedoria, e também porque nos mostraremos muito dependentes do nosso Pai Celeste. À semelhança das crianças, não buscaremos para nós mesmos grandes coisas nesse mundo. E se tivermos alimentos, vestes e o amor de nosso Pai dos céus, então ficaremos contentes. Na verdade, esse é um teste que nos perscruta os corações. Ele desmascara as distorções de muitas supostas conversões. É fácil alguém converter-se de uma igreja para outra, de um conjunto de opiniões para outro. Conversões dessa natureza jamais salvaram uma alma sequer. Aquilo de que todos precisamos é converter-nos do orgulho para a humildade, de elevados conceitos sobre nós mesmos para pensamentos modestos a nosso respeito, do autoconvencimento para a auto-humilhação e da mentalidade de um fariseu para a mentalidade de um publicano. Se quisermos ter qualquer esperança de salvação, então precisaremos experimentar uma conversão desse alto nível, porquanto essas são as conversões operadas pelo Espírito Santo. A próxima coisa que nos é ensinada nesses versículos é o grande pecado que consiste em pôr pedras de tropeço no caminho dos crentes. As palavras emitidas por nosso Senhor sobre esse assunto foram peculiarmente solenes. Abre aspas. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Fecha aspas. Ora, colocamos pedras de tropeço ou escândalos no caminho das almas humanas sempre que fazemos qualquer coisa a fim de impedi-las de se aproximar de Cristo, ou que poderiam forçá-las a se desviar do caminho da salvação, ou que poderiam desgostá-las no tocante ao cristianismo bíblico. Podemos fazer isso diretamente, perseguindo, lançando no ridículo, fazendo oposição ou procurando dissuadir os homens de servir a Cristo. Também podemos fazer isso de modo indireto, se vivemos de maneira incoerente com a religião que professamos, ou fazendo o cristianismo parecer repelente e insatisfatório, mediante nossa própria conduta condenável. Sempre que fizermos qualquer coisa desse tipo, conforme torna-se claro pelas palavras do nosso Senhor, estaremos cometendo um pecado grave. Há algo de muito temível na doutrina aqui estabelecida por Jesus Cristo. Tal doutrina deveria despertar em nós o desejo de sondar cuidadosamente nossos corações. Temos a certeza de que não estamos sendo prejudiciais a outras pessoas? Talvez não estejamos perseguindo abertamente os servos de Cristo. Porém, não estaríamos dando mau exemplo a nenhum deles por meio de nossa conduta? É horrível quando pensamos a respeito do grande dano causado por alguém que professa falsamente seguir a religião cristã. Essa pessoa estará pondo uma arma nas mãos dos incrédulos. Estará suprindo os mundanos com uma desculpa para se manterem na impenitência. Uma pessoa assim atrapalha aqueles que estão em busca de salvação, desencoraja os santos. Em suma, age como um sermão vivo em favor do diabo. Somente o último dia haverá de desvendar toda a ruína sofrida pelas almas por causa dos escândalos praticados no próprio seio da Igreja do Senhor. Uma das acusações de Natã contra Davi foi a seguinte, abre aspas, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, fecha aspas, 2 Samuel 12:14. A próxima verdade que esses versículos nos mostram é a realidade do castigo futuro, após a morte física. Duas expressões incisivas foram empregadas por nosso Senhor quanto a esse particular. Ele falou em alguém ser lançado no fogo eterno, e também em ser lançado no inferno de fogo. O significado dessas palavras é claro e inequívoco. No mundo vindouro, existe um lugar caracterizado por uma indescritível miséria, em que serão encerrados todos que morrerem na impenitência e na incredulidade. Nas Escrituras, por conseguinte, é-nos revelada uma ardente indignação que mais cedo ou mais tarde haverá de devorar todos os adversários de Deus. Hebreus 10:27.
A mesma firme palavra que garante o céu para todos que se arrependerem e converterem, também declara sem rodeios que há um inferno à espera dos ímpios. Que ninguém tente enganar-nos com vãs palavras sobre esse assunto horrendo. Nesses últimos dias, têm surgido indivíduos que professam negar a eternidade da punição futura e que assim repetem um antigo argumento do diabo, o qual disse: é certo que não morrereis. Em Gênesis 3:4. Que nenhum desses falsos raciocínios nos abale, por mais plausíveis que pareçam ser. Conservemo-nos firmes nas veredas antigas. O Deus de amor e misericórdia também é o Deus da justiça. Sem a menor sombra de dúvida, ele retribuirá. O dilúvio dos dias de Noé e a destruição da cidade de Sodoma tiveram por finalidade mostrar-nos o que Deus fará algum dia no futuro. Nenhuma boca jamais falou com tanta clareza sobre o inferno como a do próprio Jesus Cristo. Os pecadores insensíveis acabarão descobrindo, para sua própria perdição eterna, que existe realmente a ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. A última coisa que podemos aprender com base nesses versículos é o valor dado por Deus até ao menor e mais fraco dos crentes. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Essas palavras ficaram registradas com o propósito de encorajar todos os crentes verdadeiros e não somente as criancinhas, como é lógico. A conexão dessas palavras com a parábola sobre as 100 ovelhas, em que uma delas se desviou e se perdeu, parece esclarecer esse ponto acima de qualquer sombra de dúvida. O propósito delas é mostrar-nos que nosso Senhor Jesus é um pastor que cuida eternamente de cada alma entregue aos seus cuidados. Para ele, os membros mais recentes, mais fracos e doentios de seu rebanho são tão preciosos quanto os mais robustos. Eles nunca perecerão. Ninguém poderá arrancá-los da mão do Senhor. Ele mesmo haverá de conduzi-los gentilmente pelos desertos desse mundo. Ele não haverá de permitir que caminhem depressa demais em um único dia, a fim de que nenhum deles venha a perecer. Gênesis 33:13. Ele haverá de fazê-los ultrapassar quaisquer dificuldades. Ele os defenderá de todo e qualquer adversário. Essas palavras, ditas por Jesus, serão literalmente cumpridas. Abre aspas. Não perdi nenhum dos que me deste. Fecha aspas. João 18:9. Ora, com um Salvador assim, quem precisa ter medo de começar a ser um cristão decidido? Contando com um pastor desse quilate, que já iniciou em nós a sua obra, quem poderia temer uma possível rejeição?